E aí, pessoal, o que que vocês acharam, o que que vocês estão achando dessa treta, né, dessa polêmica entre o Dory Yates e o Derek Lunsford, né? O que está acontecendo no cenário do fisiculturismo? Bom, é um tema que está gerando muita polêmica, muitas observações, observações diferentes, e eu quero trazer aqui a minha opinião a respeito do fato, né? O que que realmente eu penso sobre isso. O Derek tem razão, o Dória tem razão, a observação do Dória ela é pertinente ao cenário atual ou não, não faz sentido nenhum. Bom, para a gente falar desse assunto é importante que a gente entenda o seguinte, é muito óbvio e a gente tem evidências claras disso que atletas do passado depreciam os físicos atuais. O Coleman recentemente falou, quando perguntado, que venceria o campeão atual facilmente. E eu acho que ninguém tem dúvida disso, né? Se você pegar o Derek Lunsford de 2025 e o Ronnie Coleman, por exemplo, de 99, o que você acha? Comenta aí embaixo. Eu acho que passaria o carro totalmente. O Lihane já tinha falado a respeito dos físicos atuais, já tinha colocado a sua opinião, já tinha exposto a sua opinião. E o Arnold também é um cara que sempre está falando. Acontece que o Dory Yates ele é um pouco mais incisivo, ele é um pouco mais polêmico, as declarações dele são mais pesadas. Né? Ele chegou a dizer que o físico masculino ideal é aquele físico lá Arnold Schwarzenegger, com 1,88 de altura, ou o próprio Lihane que tinha 1,80, ou quem sabe o Lou Ferrigno que tinha 1,90, né? Caras largos com cintura fina, que tinha aquela estética, aquela presença de palco, você ficava impressionado com aquele físico, né? Você pega aquelas fotos antigas do Arnold, ou do Lihane, do Sérgio Oliva, né? Os caras posando em lugares assim distintos da realidade do fisiculturismo, e você vê o quão belo era apreciar aqueles quadros monumentais, né? Que os caras realmente apresentavam, tirando o fisiculturismo da bolha. E talvez hoje isso não seria tão possível assim, né? As fotos do Brian Moss com aqueles atletas dos anos 90, com aquela estética, com caras como o Flex Wheeler, como o Kevin Levrone. Então assim, hoje eu acho que realmente não dá para se fazer isso. E aí o Dória, ele comenta sobre esses físicos, ombros largos, cintura fina, cara alto, esse era o ideal masculino, né, dentro do fisiculturismo. E hoje você tem caras como o Derek ganhando, com 1,68 de altura, o Hadi com 1,65, e o que ele chamou de caras menores que mais se parecem geladeiras, né? Os caras quadrados, enfim. Pegou pesado? Você acha que pegou pesado? Bom, naturalmente é uma fala pesada para quem está ouvindo do outro lado, que é o campeão, que é o Mister Olímpia, vindo de um Mister Olímpia. Parece um pouco de desrespeito, né? Mas, infelizmente, o Dória tem o seu lugar de fala, ele pode falar, ele pode dar a sua opinião. Não acho que ele esteja tão errado assim, talvez a maneira como foi colocado, enfim. Agora, não muda nada no jogo, absolutamente nada. O Derek, por sua vez, ele responde educadamente o Dória, mas deixou uma alfinetada ali. Ele diz o seguinte, que ele respeita os caras do passado, né? Acho que todos eles têm a sua importância, o Dória também teve, 6 vezes Mister Olímpia, numa geração onde realmente era uma geração competitiva, você tinha o Nasser, você tinha o Shaw Hayes, você tinha o Kevin Levrone, o Flex Wheeler, o Paul Gillett, né? Enfim, caras que eram competitivos para aquela geração. Então, o Dória não venceu qualquer um na sua geração, né? Então ele tem propriedade para falar. E aí o Derek fala que apesar do respeito que ele tem pelos caras da antiga, ele considera o momento atual do esporte o melhor momento. E aí o que me faz pensar sobre o que ele queria dizer sobre o melhor momento do esporte, né? Hoje nós estamos vivendo o melhor momento do esporte, mas em que âmbito? Em qual setor? Se ele estiver falando no setor comercial, ok. O Mr. Olímpia na época do Dória era só a Open, não tinha outra categoria. Ou o cara competia na Open, ou ele não estava no Mr. Olímpia. Fatos, entendeu? Simples assim. Hoje o esporte tem mais categorias, tem mais possibilidades de outros atletas que de repente não tem genética para ser um Open, de ser um bodybuilder, de competir num grande show como é o Olímpia, abrir espaço para as meninas. Enfim, eu acho que se tratando disso, o esporte cresceu. Se a gente falar de mídia, se a gente falar de informação, se a gente falar de entretenimento, como as redes sociais, que não tinha na época do Dória, na época do Dória
O único veículo de comunicação eram as revistas, não tinha absolutamente mais nada fora disso, as revistas eram nichadas, ou seja, só o público que era amante do fisiculturismo que comprava, você não tinha outro acesso, e, né, uma fita do Mr. Olympia, um tape, né, que saía, por exemplo, para nós aqui no Brasil 2, 3 meses depois, né, enfim, as revistas eram caríssimas, então o acesso era muito limitado. Hoje você tem a rede social, então qualquer atleta pode produzir conteúdo na internet, se o cara tiver público, tiver alcance, isso muda o jogo para ele, né, traz dinheiro, sem ele precisar de repente fazer parte de uma grande empresa, ter um grande patrocínio, enfim. Nesse sentido de mídia, o esporte também cresceu. Então, se a fala do Derek está relacionada à parte comercial, né, do evento, do Mr. Olympia, cresceu demais, não tem nem comparação. E é óbvio que deveria crescer, né? Imagina se não tivesse crescido. A gente está vivendo em 2025, né, prestes a entrar em 2026. Se ele estiver falando de mídia social, de entretenimento, de alcance, a facilidade de se comunicar o esporte, realmente também ele está correto. Agora, se ele estiver falando só de físicos, aí eu tenho que discordar com ele, porque os físicos atuais nem sequer podem ser comparados ou colocados na mesma prateleira que os físicos da era desses caras. Tanto o Dória quanto o Arnold, o Lihane, não dá para comparar. Esteticamente é impossível, né? Hoje realmente os caras, né, me desculpe falar, mas os caras parecem mais balões inflados. Né? Você não sabe o que é o que no físico, entendeu? E assim, o que mais me impressiona é que você tá vendo as atualizações dos atletas e fala, pô, tá legal, vai subir bem. Quando sobe, não entrega. Então, eu não sei o que realmente acontece com o fisiculturismo atual com relação ao que é entregue no palco, com relação aos físicos, né? Eu tinha uma certa esperança com o Samson Dauda, que venceu o ano passado, esse ano ladeira abaixo, perdeu o Arnold, perdeu o Olímpia, depois inventou de competir no Praga também, perdeu o show, um cara alto, um cara natural, open, talvez se o campeão fosse o Samson Dauda, o Dory Yates não teria propriedade para a fala dele. Ele poderia usar outros argumentos, mas não esse que foi usado. Mas a gente vive uma dança das cadeiras, né? Toda hora muda o jogo e entra um campeão e sempre um campeão menor. E aí entra outra discussão que há pouco o Liprich trouxe, né? Que era por que existe a 212? Por que existe essa categoria? Se caras como o Derek e Hadi estão ganhando na Open, por que então esses caras menores não competem na Open? Né? Então realmente, cara, a gente vê, por exemplo, o Chau Clarida ganhando shows Open, a torta e direita, já está classificado para competir na 212, se ele quiser o ano que vem no Olímpia, e também na Open, se ele quiser ir para a Open. Né? Então assim, é bem complicado da gente entender essa relação. A gente sabe que é um comércio, né, uma outra categoria, então tem outros atletas, atletas menores, né, porque você pega, por exemplo, o Mr. Olympia de 90, dos anos 90, você vê caras bem pequenos, né, bem pequenos, competindo com caras gigantescos, caras enormes, como o Lou Ferrigno, que era muito alto, entendeu? Mas enfim, galera, o que eu quero saber é o seguinte, qual a sua opinião sobre essa polêmica, sobre essa discussão? O Dória tem razão? O Derek tem razão? A gente está vivendo o melhor momento no esporte? Se for correlacionado, óbvio, a fala dele à rede social e à parte comercial, ou a gente, se tratando de físico, a gente realmente está regredindo. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu melhor comentário aqui abaixo. Eu espero ver realmente o seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.